Aleluia. Graça e paz, igreja. Graças ao nosso Deus, mais uma oportunidade preciosa de nós estarmos fazendo a obra dele. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao amor que nós recebemos e estamos recebendo dos irmãos aqui desde o primeiro dia que nós chegamos. Comunidade cristã de Itanhaém, toda ela, na presidência do pastor Luiz, que Deus possa abençoar grandemente o pastor presidente dessa obra, que Deus possa abençoar a comunidade de Peruíbe, a comunidade de Santos e a comunidade aqui do Magalhães. Que nós possamos ser cada vez mais multiplicadores no reino dos céus. Não importa quanto conhecimento você tem, o importante é você usar esse conhecimento para salvar mais vidas. Ninguém sabe tanto que não possa aprender e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Então todos nós temos uma parte de conhecimento para passar para aqueles que necessitam. Às vezes você fala, eu não consigo ainda pregar, eu não sou muito bom para cantar, mas eu oro. Glória a Deus, que obra maravilhosa você tem de falar com o Pai e orar pelas pessoas. E a oração liberta, porque a mão poderosa é a mão do nosso Deus. Então eu quero agradecer por fazer parte desta igreja. Quero agradecer a pessoa do pastor Renê, da nossa irmã Filó. Graças damos a Deus pela vida de vocês, por nos receber aqui. E hoje, uma responsabilidade muito grande, trazer a palavra de Deus ao seu coração. Você vai ver a minha imagem aqui na frente. Você vai ouvir a minha voz. Mas na verdade o que vai tocar o seu coração é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz mudança. Então não fique olhando para o homem, ouça Deus falar com você. E nessa noite, como sempre, Deus vai falar com você. Você também que está na live aí, Deus vai falar com você poderosamente. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz a você e a mim nessa noite. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Irmãos, me perdoe, vai ser um coloca óculos, tira óculos, porque a leitura de perto eu não consigo. Abra a palavra do Senhor no livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Profeta Zacarias, um homem cheio da graça e do poder do Senhor. Nós vamos ouvir aqui o que o Senhor tem a falar para nós aqui nessa noite. O título dessa mensagem é Purificação. Amém? Quantos aqui querem ser purificados? Todos nós. Você na live quer ser purificado? Aquele que tem o poder de purificar está aqui. E é Ele que nos purifica, é Ele que nos renova, é Ele que nos restaura. A palavra do Senhor nos diz, não precisa abrir, lá em Apocalipse 22, 14... Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim tenham o direito de estar na árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Zacarias capítulo 3, de 1 a 10. Encontraram aí? Se você está com a sua Bíblia, é só você encontrar Mateus, que é mais fácil, vai voltando rapidinho, você chega aqui em Zacarias. Diz assim a palavra do Senhor, o título dessa mensagem na minha Bíblia, a minha mensagem é Almeida Revista e Corrigida, famosa Arque. Então aqui o título está dizendo, a quarta visão, o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade
e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é profunda, Senhor. A Tua palavra, ela é maravilhosa, porque ela vem do Senhor e ela representa aqui. E na verdade ela é o Senhor Jesus, o verbo que se fez carne. Eu quero te agradecer, Senhor, porque depois de tanto tempo o Senhor me concede, Senhor, a oportunidade de estar novamente no Teu altar, para falar, ó Deus, da Tua palavra, para abrir os olhos aos cegos, meu Deus, para dar, ó Deus querido, a instrução àqueles que necessitam, a começar em mim. A Tua palavra nos restaura, nos renova. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, que Ulisses fique em silêncio, Pai, mas que o Teu Espírito Santo fale com todos que aqui estão e a estes que estão nos assistindo. Senhor, eu peço a Ti nesse momento, visita ao lar desse que está acompanhando esta oração. Envia, Senhor, ali um anjo com espada desembainhada, Senhor, que entre, meu Deus, pela porta inicial dessa casa, Senhor, e corte todas as amarras e saia lá na outra porta, Senhor, deixando o lar desse Teu servo limpo pela Tua presença e pelo Teu poder. Senhor Deus, rasga o nosso coração nessa noite, Pai. Abaixa o nosso queixo, Senhor, e nos ensina a sermos servos, ó Deus querido do Senhor, porque o Senhor merece toda adoração, todo louvor. Se nós ouvirmos e guardarmos a Tua palavra, o Senhor diz que o Senhor, o Pai e o Espírito Santo viria e faria morada em nós. Se nós guardarmos a Tua palavra, faça morada cada dia mais nas nossas vidas, meu Deus. Abençoa-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós. E fala, Senhor, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Nós oramos e já agradecemos, crendo, meu Deus, na purificação. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então diz aqui, a quarta visão, o profeta Zacarias já tinha tido 3 visões, aí teve essa quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Então Zacarias estava tendo uma visão de Josué posicionado diante do anjo. E as visões de Zacarias, nós vamos ver aqui que ela é algo real. Não é algo que ele está sonhando, ele está tendo uma visão e aquilo está acontecendo. Tanto é que nós vamos ver que num determinado momento ele participa. E ele também fala para fazer algo enquanto essa visão está acontecendo. Então, um homem usado por Deus. Este tempo aqui é o tempo que o povo já estava voltando do exílio, da escravatura que estava em Babilônia. E o Senhor olhou e viu que os sacerdotes já não estavam tão empenhados mais na obra como deveria ser desde o começo. E Josué estava ali tentando de uma forma ou de outra colocar novamente o culto em adoração ao nosso Deus, da forma que o Senhor havia ordenado a Moisés. Mas o Senhor não estava satisfeito da forma que estava acontecendo.
coisas precisavam ser mudadas. Deus não está satisfeito comigo. Deus ainda não está satisfeito com você. Existem coisas que precisam ser mudadas, amém, irmãos? Você crê nisso? Coisas precisam ser mudadas na nossa vida. Você nem imagina, e nem eu imagino, a potência que podemos ser se nós deixarmos o Espírito Santo nos controlar 100%. O que eu acho, o que eu penso e o que eu sei, não importa. Importa é o que Ele acha da minha vida, o que Ele sabe da minha vida, o que Ele conhece da sua vida. E o mais importante, receba aí, ó, o que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua vida aí que está nos vendo. Ele vai fazer algo maravilhoso. Você já é uma bênção. E o Senhor vai fazer de ti uma bênção ainda maior. As pessoas, quando ouvirem, vai estralar os ouvidos e falar assim: aquele irmão ali é uma bênção, aquela irmã é uma bênção. Puxa, eu já vi esse rapaz bêbado, eu já vi esse rapaz viciado, eu já vi essa pessoa que está nos assistindo deprimida. O Senhor vai livrando, vai guardando e vai protegendo e vai tirando tudo que não tem parte dele da nossa vida. O Deus que nós servimos é o único Deus. Essa frase, o Deus que nós servimos, Ele abre porta. O Deus que nós servimos, irmãos, na verdade, só o Senhor é Deus. Não é o Deus que nós servimos, como se tivesse outro. O meu Deus sabe mais. Não, só o Senhor é Deus. O resto é ídolo. O resto é imagem. Não se ofenda se você está me ouvindo dizer isso, mas eu quero dizer, só o Senhor é Deus. Ajoelhe-se diante de Deus. Peça perdão a Deus, em nome de Jesus e só Jesus, e a bênção vai acontecer em nome do Senhor Jesus. O inimigo quer que nós tenhamos fé em outras coisas. Eu recebi lá na igreja esse objeto aqui, e diz que esse objeto é ungido, esse objeto vai me trazer paz. Não faz isso não, pega esse objeto e joga fora. A sua fé tem que estar no Senhor. As igrejas possuem o óleo, aqui o óleo. Aí eles falam assim, esse aqui é o óleo ungido. Não, ele não chama óleo ungido. Ele chama óleo de unção. Óleo para ungir. Tem poder nesse óleo, pastor? Poder nenhum nesse óleo. Mas o momento que é tocado o dedo nesse óleo e ungido alguém ou até mesmo algo, dependendo daquilo que o Senhor determinar para fazer, a partir do momento que você unge e toca com aquele óleo, ele está representando a unção de Deus. Aí sim ele vai ter valor, porque ele vai estar representando a unção de Deus. Então aqui, Zacarias, servo do Senhor, estava vendo essa situação acontecer. Olha o versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava o quê? A sua mão direita para se lhe opor. Sabe, nós vimos o que aconteceu aqui, né? Pastor Ulisses, pastora Simone, vem aqui, vamos orar, né? E nós estávamos aqui orando. Irmãos, não pense que o diabo não entra dentro da igreja, não, viu? Ele entra. E ele se coloca aqui, enquanto nós estamos recebendo a oração, o alvo dele é: eu vou fazer esse pastor cair, eu vou fazer essa pastora cair, eu vou fazer eles errarem. O diabo não desiste de você. Ele quer que você caia, ele quer que você pare, mas o Senhor está dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A palavra do Senhor fala conosco aqui em Zacarias que nós somos a menina dos olhos de Deus. Se nós pegarmos o dedo e tentar tocar a menina do nosso olho, a gente já sente. E o Senhor está dizendo: você é a menina dos meus olhos. Sabe o que significa isso? Ouça com o coração, o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu te amo, eu cuido de você, eu te escolhi, eu te chamei, eu te consagro, eu te uso, eu sou o Senhor, Ele diz. Então é crer e confiar cada vez mais no agir maravilhoso do nosso Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor,
e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O inimigo está sempre tentando atrapalhar o agir de Deus. O inimigo está sempre tentando atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. E isso é desde a fundação do mundo. A palavra do Senhor nos fala em Gênesis 2,16, não precisa abrir, mas depois eu gosto de citar para depois você consultar e ver se procede a informação. Em Gênesis 2,16, Deus não havia ainda feito a mulher, Eva, apenas Adão existia. E Deus olhava Adão ali, ele foi colocando o nome nos animais, e ali todo o jardim preparado, e a ordem foi para ele. Muitas mães, defendem muitas vezes aí os seus filhos dizendo: mas porque foi Eva que pecou, e induziu Adão a pecar e tal. Mas a palavra do Senhor em Gênesis 2,16 diz que a ordem que Deus deu foi para Adão. A mulher nem existia ainda. E a palavra diz que o Senhor olhou e disse assim: não é bom que ele esteja só. E quando ele dormiu, aí sim o Senhor tirou uma costela dele e fez Eva e a colocou como sua ajudadora. Então a mulher tem que ser a ajudadora do homem. Aí o que acontece? Lá está Satanás. E então o que ele faz? O que foi que Deus falou? E vocês não poderiam comer? Aqui na palavra não fala que Deus chama Eva e diz: Eva, olha filha, não pode comer do fruto. Você pode comer todos os frutos, mas do conhecimento do bem e do mal não pode. Não tem isso aqui. A ordem era para Adão. Ele passou para ela: olha, o Senhor ordenou a gente, pode comer o que quiser aqui, goiaba, manga, uva, o que quiser, mas aquela árvore ali nós não podemos. E Satanás estava ali para tentar também e atentar contra a vida deles. Aí o que ele faz? Ele conversa com ela, ela pega do fruto e ela come. E quando ela come, ela não vê que ela está nua. Ainda não aconteceu a desobediência mor, que era a obediência que Adão tinha recebido de Deus. E a palavra diz que ela leva para o seu marido e apresenta para ele o fruto, Muitos citam maçã, não se sabe que fruto é esse, mas apresenta o fruto ali. O que Adão poderia ter dito? Mulher, podia ter dito igual Jó, Falou: mulher, você fala como uma louca. Ela disse: amaldiçoa seu Deus e morre. Ele podia ter dito: mulher, você está maluca? Você comeu esse fruto? Não, eu não vou comer. O Senhor disse que é para não comer desse fruto. A história da humanidade poderia ter sido outra. E quando o Senhor fala com ele, ele diz assim: porque o dia que você comer, certamente morrerá. Aí o que acontece? Ele pega daquele fruto e come. Diz a palavra que quando ele come, eles veem que estão nus. E aí começam a se esconder do Senhor porque estava nu. Então a desobediência veio do homem, porque a ordem foi para o homem. Ele não poderia ser induzido de jeito nenhum. O diabo, se ele não conseguir fazer você errar, ele vai tentar induzir pessoas para fazer você errar. Então vigia e ouça a voz de Deus, não ouça a voz do diabo, porque o acusador é assim: não, pode, não tem problema não, isso aí não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Ele fala onde? Na nossa mente. Ele não é onisciente, ele não sabe o que nós estamos pensando, mas ele pode tocar na nossa mente para que nós possamos errar. Mas ele diz: não, isso não tem problema não, pastor Luiz, pode, não tem problema não, tem problema ter isso. Aí a gente começa a balancear: será que sim, será que não? Eu também acho que não, acho que não tem problema não, vai lá e faz. Pode ser uma coisa mais simples que for, mas se tiver contra aquilo que a palavra do Senhor diz, pode ser a coisa mais simples que for. No momento que fizer, não era ele que estava dizendo que não tem problema, não faz mal. No momento que você comete o erro, ele passa a ser o acusador. Pastor, crente, eu, se eu fosse você agora, não pisava mais na igreja. Nem fala com Deus, porque ele não vai te ouvir. É assim que o diabo faz. Ele te induz ao erro e depois começa a te acusar. E essas agulhadas vão batendo no coração, vão batendo na mente, e você começa a pensar: é mesmo, já não sou digno mais de estar na obra do Senhor, já não sou digno mais de orar, eu não vou conseguir nem cantar hoje. A palavra do Senhor diz para que nós não erramos, mas se errar, peça perdão a Deus em nome de Jesus
e não dá crédito para o diabo. O plano dele é esse. E a palavra diz que o Senhor falou para ele assim: o dia que você comer, morrerá. Ele foi e nhaque. Ele caiu morto, irmãos. Ué, então Deus mentiu? Ele morreu? Não. Alguém sabe onde ele mora? Ele morreu. Não falava que ele morreria na hora pela desobediência. Sabe o que significa isso? Talvez, já é uma suposição minha. Se os irmãos concordarem, coloque no seu coração. Se não, descarte. Ouvi tudo e retende o bem. Eu imagino que quando Deus criou Adão e a sua mulher, e ele disse que o dia que comer morrerá, significa que, se isso não tivesse acontecido, eles jamais morreriam. Seria vida eterna. Por isso que ele disse: o dia que comer, morrerá. Aí comeu, pronto. O homem tem o seu limite de vida e morre. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. É o ciclo da vida. O importante é: cresça na presença do Senhor, viva na presença do Senhor, faça a vontade do Senhor, envelheça na presença do Senhor, parta na presença do Senhor e habitará na casa do Senhor todos os dias. Existe uma pergunta assim, onde você vai passar a eternidade? Tem um erro nessa frase aí, né? Eternidade não passa. Eternidade é eternidade. Não é onde você vai passar a eternidade. Eu quero estar toda a eternidade, infinitamente, na presença do Senhor. Muitos estão dizendo aí: não, eu fico vendo falar aí que vai ter que ficar vestidinho de branco lá, tocando arpinha, né? Glorificando lá. Não, eu prefiro ir para o inferno, lá tomar um chopp, escutar um samba, fazer não sei o que lá. Satanás está enganando o mundo. O nosso prazer de adorar a Deus vai ser algo tremendo. Isso aí é imensurável, não conseguimos medir, não conseguimos entender. O Senhor tem o melhor preparado para cada um de nós. E não só lá, Ele já quer te abençoar aqui na terra. Se nós obedecermos, comeremos o bem dessa terra, diz a palavra do Senhor. Então é obediência. E mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Olha essa frase que interessante. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Ué, mas o Senhor disse a Satanás. Ele poderia ter dito: eu te repreendo, Satanás. Mas aqui nós estamos vendo o Senhor Deus Todo-Poderoso na presença do anjo. O Senhor estava no anjo. Por isso está escrito: mas o Senhor disse a Satanás, através do anjo: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Nessa noite o Senhor está falando conosco aqui, olha: seja brasa viva no meu altar. Seja brasa viva no meu altar. Porque enquanto a fogueira está acontecendo e você está na fogueira, se nós levantarmos assim, está aceso, aquele tição, fogo aceso ali, Mas se ele for retirado da fogueira, e se ele for se afastando, daqui a pouco ele esfria, e ninguém tinha coragem de pôr a mão enquanto estava aceso, mas ele vai esfriando, esfriando, esfriando. Depois você pode pegar, esmiuçar e vira pó. Então não se afaste da presença de Deus, seja brasa viva em nome de Jesus. Então está dizendo aqui, não é este um tição tirado do fogo? Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, eu vou dizer algo nesse momento que talvez possa te deixar às vezes preocupado ou talvez abatido, mas isso o Senhor está falando porque Ele vai agir. Ele vai agir de uma maneira maravilhosa. Esse tição aceso aqui, esse momento que você está cheio do poder de Deus, cheio da alegria de Deus, o Senhor mandou dizer aqui nessa noite, que muitas vezes você está cheio da unção, você está cheio do poder, a sua vontade é de pular, saltar e falar em mistério e glorificar a Deus, mas aí Satanás não pode te tocar porque você está cheio do poder de Deus. Ele vai querer tocar num dos seus. Ai, como nos machuca quando ele acerta um dos nossos. Enquanto eu te adorava, Senhor, o inimigo atacou um dos meus. E aí ele quer que você se entristeça.
Mas meu Deus, o meu filho, Senhor, meu Deus, a minha filha, Senhor Deus, meu sobrinho está envolvido com aquilo, Senhor Deus, ele quer te atacar paralelamente, porque ele não te pode atacar diretamente, que você está na presença de Deus. Mas toma posse nessa noite, o Senhor está dizendo: clama a mim e eu vou resolver essa situação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê, porque só Ele pode fazer essa obra. Você que está nos assistindo, creia. Deus vai fazer uma mudança maravilhosa em nome de Jesus. Clame ao Senhor. Ele não pode nos tocar, Ele toca nos nossos e nos machuca e nos sangra, e muitas vezes quer nos fazer até perder aquela vontade tão grande que nós estávamos de adorar, de louvar, de crescer mais no conhecimento. Mas o Senhor está dizendo: não deixe o inimigo tirar a sua tristeza, não. Eu soluciono essa questão, diz o Senhor dos Exércitos. Você crê? Diga comigo: amém. E assim seja, em nome do Senhor Jesus. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, nessa visão aqui, Josué estava com toda a sua vestimenta sacerdotal diante do anjo, né? E essa vestimenta sacerdotal, ela tem uma túnica branca, um manto azul sobre a túnica branca, e nesse manto azul tem romãs e sininho, porque só o sumo sacerdote usava essa vestimenta. Então tinha essa túnica branca, esse manto azul. Sobre esse manto azul vinha o éfode. É como se fosse, vamos usar um exemplo chulo, mas é dessa forma, como se fosse como se diz, meu Deus, bom, vamos fazer assim, um avental diferenciado. Em cima, esse avental, ele tinha frente e costa, né? E nos seus ombros tinha uma pedra de ônix preta desse lado, outra pedra de ônix desse lado aqui. Nessa pedra estava escrito o nome de 6 das tribos de Israel e 6 aqui. No seu peitoral, 12 pedras. Dos lados, Urim e Tumim. É quando eles não tinham certeza de algo a resolver, eles lançavam Urim e Tumim para saber qual era a vontade de Deus. Então ele usava isso também. E sobre a sua cabeça, ele tinha uma mitra. E nessa mitra está escrito Kadosh La Adonai. Naquela mitra, naquele manto, naquela touca, né, naquele turbante, tinha uma placa na frente escrito Kadosh La Adonai, separado para Deus, declarado que era um servo de Deus. E naquele momento só o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, mas ele estava todo sujo. Por isso que Zacarias está vendo essa visão, e essa limpeza está para acontecer na vida dele. Então Josué estava vestido de vestes sujas diante do anjo. Quem de nós aqui, pais, e no momento que sabe que vai, né? Nós vamos passear, vamos na casa do tio fulano, ou vamos no shopping, ou vamos em qualquer lugar, né? Então vamos nos arrumar. E de repente tem criança. Primeira coisa que a mãe faz antes de se arrumar é arrumar quem? A criança. Arruma a criança, deixa ela limpinha. E qual é a frase que ela usa? Não vai se sujar. Não se suja. O papai te arrumou, a mamãe te arrumou, não se suja. E você vai, se arruma, a mulher se arruma, pronto, vamos embora, vamos. Quando olha na criança, a criança está toda suja. Meu Deus, eu não falei para você não se sujar? Assim é o Senhor conosco. Ele diz assim: meu servo, não se suja. Meu servo, mantenha as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Não se suja. Vamos andar conforme a vontade de Deus. Quando aconteceu o dilúvio, e aí Noé estava querendo saber como é que estava a situação, ele soltava o corvo. E a palavra diz que o corvo ia e vinha. Não dizia que o corvo ia, dava uma volta e voltava para o parque. Não, ele ia e vinha. Sabe o que ele fazia? Ele ia, encontrava animais mortos boiando, corpos humanos boiando, comia carniça, porque ele era o corvo, ele já foi feito exatamente para isso. Comia e voltava. Mas quando Noé soltou a pomba, ela saiu, rodou tudo aquilo ali, aonde dava,
Imagina ela voando e vendo a arca, para não ficar muito longe, que tinha que voltar. E não achou nada, nem árvore, nem nada. E ela voltou. E Noé pegou a pombinha e guardou de novo. 7 dias depois, ele pega a pombinha, solta de novo, e ela voa. E aí então, ela traz para ele um galinho de oliveira. Então ele vê que as águas já tinham baixado. Então ele espera mais alguns dias e depois ele abre a arca e desce. O que eu quero trazer com isso? Você vem na casa do Pai para adorar a Deus, amém? Hoje é domingo. Aí nós vamos sair. Irmãos, não saia da casa do Pai como corvo e vai provar do lixo e das coisas que não prestam lá fora e depois volta para a arca como se nada tivesse acontecido. Ô, pastor Renê, que bênção tal. Mas já viveu prostituição, já se entregou na bebida, fumou escondido, mentiu, fofocou, participou de contenda. Faz igual o corvo, vai no lixo e depois volta para a arca. Faça igual a pombinha. Vai, faça o seu trabalho, resolva as coisas que você tem que fazer e volta para cá limpo. Amém, irmãos? Será que é fácil isso? Não, o diabo quer fazer a gente se sujar. Por isso a importância de você vir para a casa do Pai. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Entre por aquelas portas com seu coração em dia com Deus. Entre por aquelas portas depois de você já ter orado na sua casa, consagrado a sua vida, dizendo: Senhor, abençoa o culto de hoje, Pai. Eu não sei quem vai pregar, mas fala comigo. Senhor, no momento do louvor, se eu conhecer, eu vou soltar a voz. É que minha irmã esse dia perguntou para mim: ó, pastor, eu não escutei a sua voz. Eu falei: é porque esses cânticos eu não conheço. Porque se eu conhecer, eu faço como aquele cântico que nós cantamos: com todo o meu fôlego te louvarei. Eu canto igual cigarra, enquanto não estourar as costas, solta a voz. É assim que tem que ser. Então você vem para adorar a Deus. Só que se você entrar ali sujo, imundo, não se consagrou em casa, não leu a palavra, não preparou para o culto, você vem, às vezes você vai até incomodar o culto. Você vai chegar aqui, vai querer ficar conversando, vai querer fazer qualquer tipo de coisa. Mas se você vem na unção, você já entra bem, a unção vem e o Senhor enche você e você transborda do poder e da glória do Senhor. Aqui não é lava-jato, irmão, para você vir aqui só se lavar, vai limpinho para lá e volta sujo de novo para lá. Não, viva limpo em nome do Senhor Jesus. Mas se precisar, entra aqui que Jesus te lava. Se precisar, você que está aí, ó, sai da tua casa, vem fazer uma visita aqui, ó, e vem receber uma oração, porque Jesus, ele lava poderosamente. É assim que o Senhor está falando conosco. Vamos fazer cada vez mais a vontade do Senhor. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Aí diz assim, ó: Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. Nessa noite o Senhor troca as nossas vestes em nome de Jesus. Ele não disse: Josué, tira essa roupa suja aí que eu vou te dar uma limpa. Não, ele diz assim: tirai as vestes sujas. E nessa noite aqui, em nome do Senhor Jesus, as suas vestes estão sendo trocadas em nome de Jesus, as vestes espirituais. E a ele lhe disse, olha o que o Senhor diz: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas. Toda iniquidade caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Aí olha Zacarias entrando no meio da visão. E disse eu, porque aqui foi escrito por Zacarias, então ó. E disse eu: ponha ali uma mitra limpa sobre a cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Não era para Zacarias ficar quietinho? Se Deus me mostrar uma visão no meu quartinho lá, quando eu estou em oração clamando, eu vou ficar quietinho com medo até de morrer e psiu. Não, ele participou, ele disse: opa, põe uma mitra limpa na cabeça dele. As vestes já estavam trocadas, mas faltava a mitra, onde está escrito Kadosh Adonai, que é santidade ao Senhor. Põe ali uma mitra limpa na cabeça. Eles colocaram uma mitra limpa, olha só. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E o vestiram de vestes. E o que acontece aí? E pode ler bem forte. E o anjo do Senhor estava ali. Olha que bênção. Ah, mas pastor, ele está mesmo direto com o anjo, né? É, mas o importante é que no momento que mesmo as vestes sendo trocadas, as coisas acontecendo, o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem
e os livra de todo mal. E o diabo, nosso adversário, ele fica bramando como um leão ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor e no nosso interior está o Senhor, que é o mais importante. O inimigo fica ao nosso derredor e fala assim: Ulisses, faz tal coisa, Ulisses. Ô Ulisses, e o anjo está ali. Ulisses, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Fica na presença do Senhor, não dê ouvido ao diabo, não dê ouvido ao diabo. O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele é o diabo. Então não brinque de ser crente, seja verdadeiramente um servo do Senhor. E o anjo do Senhor, olha só, imagina Josué, ali diante do anjo, aí já trocaram as vestes dele, deixaram ele todo bonitão, todo preparado, colocaram uma mitra limpa. Aí o que acontece? Vou usar uma expressão chula da natureza. Aí ele se acha, né? Eu sou o sumo sacerdote. Ó, tem vários sacerdotes, mas eu sou o sumo sacerdote. Eu estou aqui do jeito que o Senhor quer. A palavra diz que os olhos altivos desagradam ao Senhor. Então, nesse momento aqui, não que ele tenha feito isso, eu estou aqui conjecturando. Aí o que acontece? Nesse momento, olha só, quando ele acha que está tudo bem, que ele está bonitão, o anjo do Senhor protestou a Josué. Protesto, alguma coisa firme. Assim diz o Senhor dos exércitos, viu, Josué? Se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Irmãos, preste bem atenção. Essa palavrinha pequenininha tem um efeito muito grande, o se. O se, o título de se é uma condicional. Existe uma condição. Se você me buscar, você encontra. Se você bater, a porta se abre. Se você pedir, dar-se-vos-á. Se. E se você não pedir, se você não clamar, as coisas não mudam. Então, se andares nos meus caminhos, você decide. Se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também tu guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que aqui estão. Algo muito importante que eu vejo muitos líderes, pastores e muita gente quando lê a palavra de Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Aí muitos líderes estão falando assim, ó: vamos fazer prova de Deus, aleluia. Não precisa fazer prova de Deus. O se pequenininho está ali. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e vos mandar uma bênção tal, da qual vos advenha uma grande abastança. Sabe o que significa isso? Você não vai precisar vir provar, você não vai precisar vir pedir. Eu vou abençoar a sua vida. Eu não sei até onde essa mensagem vai entrar aí nas mídias sociais, mas eu quero dizer para esses homens de plantão que estão aí dizendo que o dízimo é coisa do passado, que o dízimo não precisa mais fazer assim, que Malaquias 3:10 Deus estava reclamando com Malaquias sobre o sacerdócio estava fazendo errado. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. São os dízimos que mantêm a porta da igreja aberta, são os dízimos e ofertas que mantêm essas luzes acesas, o ar-condicionado funcionando, esse som tocando, esse microfone funcionando. São os dízimos e ofertas. Por que muitos estão ouvindo coisas da internet dizendo: é mesmo, né? Ah, é verdade, é mesmo. Isso aí é só para poder segurar o seu valor, e esse valor não é seu. A palavra do Senhor nos fala que o valor total que você recebe divide em 10 partes. Uma é do Senhor, 9 é sua, né? Então a gente não fala assim: a 10ª parte é do Senhor. Não, a primeira é do Senhor, é a primícia. Outras 9 são nossas. Agora o que nós vamos fazer com essas 9 aqui? Senhor, o Senhor falou que viria uma bênção tal, da qual adivinha uma grande abastança. Cadê, Senhor? Você entregou um que é do Senhor e você não roubou, você devolveu. E você não deu, você devolveu. E usa os 9 mal usados e cai matando no cartão. E aí depois reclama com Deus e fala: Senhor, por quê?
Cadê aquela bênção grande? Então, ouça bem, os dízimos e ofertas é para manter a igreja do Senhor aberta. É para manter a igreja do Senhor funcionando. Então, nós temos que entender, o se, ele é uma condicional. Aí diz assim, olha: assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, não é só os meus pedidos não, são as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Agora sim, eu peço para você, se for possível, você abre Mateus 11, de 28, mas não desmarca aí onde você está não. Mateus 11, de 28 a 30, uma palavra bastante conhecida. Se você já achou, amém. Se não achou, desiste de procurar e ouça. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, olha só, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não está dizendo assim, ó, daqui filho, daqui sua carga. Que carga pesada. Pronto, filho, agora você está livre para voar, pode ir fazer o que você quiser. Não, filho, vem cá. Meu jugo é suave, mas tem o jugo. Coloca aqui. Esse jugo, irmãos, ele significa quando dois animais, para poder puxar uma carroça, é aquela parte de madeira que encaixa no pescoço daqueles animais ali, ó. E esse jugo está você junto com Jesus Cristo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que significa isso? Existem responsabilidades. Existe responsabilidade de você agir. Como é que você está agindo? O que é que você está falando? Ou você não é servo de Deus? Que monte de palavrão é esse? Ou você não é servo de Deus? Que mentiras que você está contando aí? Você não é servo do Senhor? Então nós temos a responsabilidade para com Deus, porque senão as nossas vestes, como aquela criancinha, está suja de novo, e nós precisamos pedir a Deus misericórdia. Todos nós somos pecadores, mas você tem que estar no nível mais baixo possível, baixo no quesito quantidade e numeração, né? Nós não podemos estar pecando como o mundo peca, e em todo momento pedindo: Senhor, perdoa os meus pecados em nome do Senhor Jesus, amém? Então, se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Versículo 8: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Sabe o que significa isso? Por enquanto ainda vai ser necessário o sacerdote e o sumo sacerdote, mas eu enviarei o renovo. Sabe quem é o renovo? Jesus Cristo maravilhoso. Ele é o renovo, é Ele que nos renova, é Ele que nos transforma, é Ele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima, mesmo aqui na terra, Ele enxuga as nossas lágrimas. Quando você não souber o que fazer, clama a Ele, Ele vai te mostrar o que fazer. Há momentos na nossa vida que você fala: Senhor, e agora? Ele fala: fica quietinho, deixa que eu vou resolver essa situação. Há momentos que Ele diz: meu servo, haja dessa maneira, e você vai e age, e a bênção acontece. Nós lemos na palavra do Senhor que o rei Ezequias, uma vez cercado por Senaqueribe mandou os homens dele lá e falava assim para Ezequias. Eles já entrincheirados dentro da cidade, os assírios estavam ali. Zedequias mandou os seus arautos lá: Ezequias, olha, o rei Senaqueribe manda dizer: vamos entrar aí, vamos arrebentar com tudo. Vocês que estão debaixo do controle aí de Ezequias, pode sair, nós não vamos matar vocês não. Se quiser sair, pode sair. E Ezequias tinha dado uma ordem: falem o que falar, ninguém dá um pio, fica todo mundo em silêncio. E aqueles homens chegavam e gritavam: nós vamos entrar e vamos arrebentar, porque nós já passamos pela cidade tal, matamos o rei tal, e ele adorava o ídolo tal, e nós arrebentamos com a imagem do ídolo dele e tiramos tudo dele. Passamos em outro lugar, do rei fulano de tal, o Deus deles também caiu por terra. E foi falando e foi citando: e o Deus de vocês não podem fazer nada. E saíram e foram embora. E Ezequias ouviu aquilo, e o povo ouviu aquilo. Com certeza o povo temeu,
Com certeza Ezequias também temeu, porque eu também temeria. É um grande exército em volta da cidade. E daqui a pouco, não só de palavras, aí veio também o escrito. Levaram as cartas dizendo as coisas que fariam com o povo de Deus ali. Aí sabe o que acontece? Ezequias pega aquelas cartas, entra no seu quarto, abre aquelas cartas diante do Senhor, se prostra de joelho diante do Senhor e diz: Senhor, olha o que esse homem está dizendo. O Senhor ouviu o que ele já verbalizou, agora o que ele escreveu aqui, Senhor, o que ele vai fazer. Olha, Senhor, o que há de ser, Senhor. Mas como Deus sempre usava o profeta, ele estava orando ali, daqui a pouco Isaías chega lá, quer falar com o rei. Aí terminou, aí o rei está orando, só um momentinho. Quando ele sai lá, Deus manda dizer: não se preocupe, porque essa guerra não é sua, essa guerra é dele. Ele desafiou o Senhor dos exércitos. Pode ficar tranquilo, não vai entrar uma flecha dentro dessa cidade. O Senhor vai fazer algo. E sabe o que o Senhor fez? Sabe que o Senhor mandou uma legião de carros de fogo e tudo mais? Ele mandou um anjo. Um anjo. Sabe quantos estavam contra Ezequias? 185 mil guerreiros. Não tinha a mínima condição. Então quando ele viu aquela situação, ele declarou ali que só o Senhor poderia resolver aquilo. Deus enviou um anjo. E quando foi pela manhã, eram todos corpos mortos. 185 mil foram exterminados por um anjo. Sabe quem está acampado ao teu lado? O anjo do Senhor. Olha o poder de destruição de um anjo. Olha o poder de proteção de um anjo. E não adore anjo, adore a Deus. Nós só adoramos a Deus. Então o anjo está ao nosso lado nos protegendo. Não vai falar com o anjo, não vai pedir para o anjo. O anjo está acampado ali porque ele é anjo, significa mensageiro. Ele é mensageiro de Deus e ele faz o que Deus manda. Até mesmo aqui, se Deus disser assim: ó, a irmã, vou usar um nome que não tem aqui, a irmã Gertrudes, quando ela estiver louvando hoje, você vai entregar essa bênção para ela, porque ela está me pedindo. Aí o culto começa, o louvor está acontecendo, a irmã Gertrudes está pensando no problema, está pensando no dia de amanhã. A irmã Gertrudes está: oh, Senhor, o que vai acontecer na minha vida? E o anjo chega do lado com a bênção e fica aguardando, porque ele é obediente. E ele fica aguardando, aguardando, e olha ao Senhor, né, Senhor? E o Senhor disse o quê? Quando ela estiver louvando, me adorando, você entrega a bênção. E aí está ali, de boca fechada, e a irmã Gertrudes não ouviu a palavra, não cumpriu, o louvor aconteceu e ela não louvou. Sabe o que acontece? O anjo rasga o céu e vai embora com a bênção, porque ele obedeceu à vontade de Deus. Entrou aqui para adorar? Adore. É momento de oração, fala com Deus. Não fala com o irmão que está do teu lado enquanto a palavra está sendo pregada, não. Ouça o que Deus está falando. É momento de louvor, abre a tua boca e canta. Aí esse cântico eu não conheço, mas eu vou balbuciar aqui. Aí o violão para e a gente vai. Era para parar. Errou, não faz mal, você está aprendendo. Mas apresente o seu louvor e a sua adoração. E se você cantar: não há Deus maior, ok. Se você cantar: não há Deus maior, não faz mal. Você está adorando? Então você está adorando e a adoração está subindo a Deus. Porque aquele que pode estar dizendo assim, ó: não há Deus maior. Deus está assim lá em cima, ó. Que nojo. Está querendo mostrar voz, está querendo se apresentar. Eu às vezes estou no meu trabalho, eu sou pedreiro. Às vezes eu estou no meu trabalho lá, eu coloco uns cânticos, eu quero escutar os cânticos novos, para poder, quando chegar o momento na igreja lá, eu poder cantar. Aí vai aquela menina cantando lá: ai, Jesus, é Jesus com X. Ai, Jesus. Eu vou lá e falo: não, Senhor, me perdoa, vai mexer com os meus nervos aqui, não dá para escutar. Aí eu vou escutar o irmão fulano de tal, o irmão fulano, mas está cantando com ovo quente na boca. Pastor, o senhor está falando mal dos cantores para o Senhor? Não, o que adora ao Senhor, você sente a adoração, você sente o momento que o Senhor toca. Então, tem muita gente querendo mostrar voz, vibrato e tantas coisas, mas não vale nada. Agora, quando você canta com a sua alma, o poder de Deus é maravilhoso, a unção desce sobre a sua vida e isso é uma bênção. Então, olha só, meu Jesus. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir
o meu servo renovo. Porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra única estão 7 olhos, e eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. E tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. E ele tirou a iniquidade da terra em um dia, quando esse renovo suspirou e entregou a sua vida na cruz do Calvário ali. Ele tirou o pecado da terra em um dia e nos ligou a Deus, sendo desnecessário agora o sumo sacerdote. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, para não dizer que alguém rasgou de baixo para cima, por isso ele rasgou de cima para baixo, e então temos acesso direto a Deus. Mas não se esqueça, você não fala diretamente com Deus, você não é atendido diretamente com Deus, se não usar o nome de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao meu Pai se não for por mim. Existem vários caminhos que levam a Deus. Só Jesus é o caminho, só Ele pode fazer isso. Eu tinha colocado alguns pontos mais aqui, mas o nosso tempo se encerra, e eu quero dizer uma coisa, aos que estão aqui, e aos que estão me assistindo. Eu escrevi isso aqui porque o Espírito Santo mandou dizer: a ansiedade, a depressão, o psicólogo te ouve e te orienta. O psiquiatra te medica para você tomar o remédio. Jesus Cristo te cura. A bênção vem do Senhor. Se você está passando com um psicólogo, não vou dizer para você pare, não, ok. Mas coloca a tua vida no caminho do Senhor, porque o Senhor tem o poder. O psicólogo te ouve, o psiquiatra te medica, Jesus Cristo te cura e te salva. É assim que o Senhor Deus faz com cada um de nós. Que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas, que nós possamos continuar sendo vaso de bênção, vaso de honra, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou fazer uma breve oração e já vou passar a palavra para o nosso pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Oh, como é bom estar na tua presença e debaixo da tua graça e do teu poder. Senhor, se por acaso Ulisses se excedeu, Senhor, me perdoa em nome do Senhor Jesus. Mas eu preguei o que o Senhor colocou no meu coração. Eu passei para a tua igreja, Senhor, o que é necessário. E eu sou o primeiro sentado nesses bancos aí, ouvindo, Senhor, a tua palavra, no quesito melhorar, no quesito se apresentar diante de ti. Senhor, abençoe esses que estão aqui. Senhor, abençoe esses que estão assistindo, meu Deus querido, esse vídeo. Manifesta a tua glória, manifesta a tua casa no lar desses, ó Pai. Manifesta a tua glória e a tua graça no lar destes teus filhos que aqui também estão na tua casa, Senhor. E que nós possamos ser cada dia mais multiplicadores no teu reino. Que possamos ser cada dia mais purificados, ó Deus querido, no sangue de Jesus que nos purifica e que nos livra de todo mal. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. As palmas louvam ao nosso Deus. Amém. Deus é bom.